TVC, a TV do Correio da Manhã. Direto dos estúdios da TV Correio da Manhã em Petrópolis, começa agora o Correio Petropolitano Debate desta segunda-feira. Hoje daremos destaque ao burnout. A Defesa Civil de Petrópolis registrou 2 ocorrências por conta da chuva deste domingo, entre elas deslizamentos no Caxambu. Você vai acompanhar também que o Ministério Público do Rio de Janeiro denunciou o motorista que atropelou 2 idosos em Itaipava. As vítimas morreram. Em Teresópolis, agora a cidade vai ter uma associação de guias de turismo. A criação do estatuto foi baseada nas normas e legislações do regulamento de Petrópolis. E a Prefeitura de Teresópolis iniciou o período de matrícula escolar, que começa nesta segunda-feira. E a Enel Rio registrou quase 180 mil raios na área de concessão em 2024. O diálogo com o objetivo de apontar causas e sintomas do burnout. Eu sou Richard Stolzenburg e o Correio Petropolitano Debate está começando. Olá para você que nos acompanha, seja muito bem-vindo. Mais uma edição do Correio Petropolitano Debate ao vivo, aqui na TV Correio da Manhã, assim como também nas nossas plataformas digitais, na nossa página do Facebook e no nosso canal do YouTube. Basta você pesquisar em ambas as plataformas por TV Correio da Manhã. Além disso, no nosso site tvc16.com, você também tem acesso à nossa programação ao vivo. Muito obrigado desde já pelo carinho, pela audiência, pela sua companhia aqui comigo no Correio Petropolitano Debate. Muito obrigado a você de Petrópolis, Teresópolis, Três Rios, Paraíba do Sul e também Nova Friburgo. Lembrando que você pode também acompanhar as nossas informações, as notícias da nossa região de cobertura pelos nossos perfis no Instagram, @Correio Petropolitano e @TV Correio da Manhã. E claro, você pode mandar a sua mensagem, o seu recado, a sua denúncia e a sua sugestão de reportagem. Você tem aí o nosso e-mail, tvccorreiodamamanha@gmail.com e o nosso WhatsApp, DDD 24 99323 1675. Por ambos você pode mandar então aqui pra gente e nós colocaremos aqui ao vivo no nosso quadro Você na TVC. Não deixe de participar. A interação, a sua participação ela é fundamental e assim a gente faz juntos o Correio Petropolitano Debate. Antes de darmos início aqui ao nosso noticiário, uma informação importante acabou de ser divulgada logo no início aqui do Correio Petropolitano Debate. A Concer acabou de divulgar aqui uma informação e um serviço de recuperação de pavimento está sendo realizado neste momento no quilômetro 83 da subida da Serra de Petrópolis e por isso a retenção de 1 quilômetro no trecho. Então você aí que é morador de Petrópolis, tem familiar viajando nesse momento, já sabe, tem trânsito aí complicando a vida da população nesse momento, 1 quilômetro de retenção, então por conta desse serviço de pavimentação na subida da serra, no quilômetro 83 da rodovia, sentido Juiz de Fora, tá gente? No sentido Rio de Janeiro, descida da serra, operação normal sem retenções nesse momento. Bom, agora sim a gente já dá início aqui ao nosso noticiário do Correio Petropolitano Debate, porque a Defesa Civil de Petrópolis registrou, gente, 2 ocorrências sem gravidade por conta da chuva deste domingo, dia 26 de janeiro. Também foram registrados alguns pontos de alagamento aqui na cidade. Você está conferindo comigo as imagens aí na tela, né, da chuva aqui em Petrópolis, essa aí na região ali da Mosela. A Defesa Civil, inclusive, informou que seguiu com os atendimentos ao longo de todo o domingo para as ocorrências. As ocorrências registradas foram as seguintes, então. Um deslizamento de terra na localidade do Caxambu, que atingiu os fundos de um imóvel. E na rua João Xavier, também um deslizamento ali na região do Bingen. De acordo com a Defesa Civil, os maiores acumulados pluviométricos na cidade foram os seguintes: 60 milímetros na localidade de João Xavier, de acordo com o CEMADEM, na região de Itaipava 2 com 48,98 milímetros e no Bingen com 37,6 milímetros acumulados das últimas 24 horas.
e a gente vendo aí alguns pontos da cidade, né, que sofreram aí com alagamentos, afetando o tráfego da população, dos motoristas, dos ônibus também aqui na cidade, que ficaram impossibilitados então ali de operar por conta da chuva desse domingo aqui no município. Inclusive, referentes a esses 2 deslizamentos que a gente citou aqui para você, a Defesa Civil, né, o secretário de Defesa Civil, o Guilherme Costa, ele inclusive esteve também na localidade de Caxambu, chegou a divulgar um vídeo pelas redes sociais falando um pouco sobre a ocorrência. Ele esteve do lado da presidente da CONDEP, a Fernanda Ferreira, e a gente vai acompanhar esse vídeo nesse momento. 26 de janeiro de 2025, estamos aqui no bairro Caxambu, após as chuvas que assolaram nossa cidade, em conjunto com a presidente do CONDEP, Fernanda Ferreira, a pedido do prefeito nessa localidade. Podemos constatar que não há nada de grave aqui no bairro Caxambu, né, Fernanda? Isso, graças a Deus, nenhuma vítima, nenhuma casa atingida. O nosso apelo para a população, como vocês podem ver, é uma área com bastante lixo. Então, que não joguem lixo nas encostas, não joguem lixo em via pública, porque quando a chuva vem, ela leva esse lixo com ela e aí acontece deslizamento, como aconteceu aqui. É isso, nós seguimos trabalhando, né, Coronel, acompanhando as chuvas na cidade nessa tarde de domingo. Exatamente. E é o governo do prefeito Lingo Ramos, governando para todos. Bom, tá a gente acompanhando então aí o vídeo que foi compartilhado, felizmente sem gravidade, mas obviamente preocupante, né? Deslizamento de terra ali na localidade do Caxambu, tivemos deslizamentos lá na localidade da Posse, né? Mais especificamente na estrada do Juruá, onde estive presente lá conversando com os moradores. Além disso, também ali então no João Xavier, alguns pontos aí da cidade sofrendo, né, um pouco mais com essa questão da chuva. A gente espera que realmente nada aconteça de grave na cidade nesse período que a gente vive agora, que é de, né, chuvas mais fortes, principalmente no período da tarde. E obviamente a gente pede apoio aqui também da população para sempre ficar atento aos alertas da Defesa Civil, assim como as sirenes, né? Se você ainda não recebe o alerta no seu WhatsApp, na verdade no seu telefone via SMS, você pode fazer o cadastro, é muito simples, basta você enviar uma mensagem de texto com o número do seu CEP, da residência que você mora, para 40199, aí você vai receber o cadastro e já receber então esses alertas da Defesa Civil. A gente vai continuar acompanhando e monitorando as ações aqui no município. Ainda falando sobre essas questões relacionadas a clima, a Enel Distribuição Rio contabilizou no ano passado, em 2024, por meio do sistema de monitoramento e alerta, um total de 178.536 raios em todos os 66 municípios em que atua aqui no estado do Rio de Janeiro. As cidades mais atingidas no período foram Campos dos Goytacazes, que foram mais de 19 mil raios, Resende, com 11.849, Cachoeiras de Macacu, Silva Jardim e Macaé. No ranking nacional, o Rio de Janeiro ocupa a 12ª posição entre os estados mais atingidos por esse tipo de ocorrência. Na primeira quinzena de janeiro de 2025, ou seja, os primeiros 15 dias, ainda de acordo com o sistema de monitoramento e alerta da distribuidora, mais de 33 mil raios já foram registrados em toda a área de concessão da empresa. O sistema de monitoramento e alerta da Enel Rio auxilia na verificação de possíveis ocorrências na rede distribuidora, como chuvas, ventos fortes, queimadas, raios e também descargas elétricas, né, descargas atmosféricas, e em parceria com o CEMADEM, que é o Centro Nacional então, de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais, e o Climatempo. A distribuidora é capaz, então, com essas parcerias, de antecipar e se preparar para eventos climáticos extremos, minimizando assim os impactos na rede elétrica. Obviamente que isso não é o suficiente para atender toda a população. A gente sabe que muitos locais, aí, principalmente ano passado e também em 2023, sofreram muito durante esse período de chuvas, não só por conta aí de vendavais, ventos fortes que derrubaram algumas árvores, mas também por conta dessa questão e a demora no restabelecimento. Esse que é o principal ponto, né? Às vezes acontece, de fato, não é ali possível prever que determinado raio vai cair na região, que uma árvore vai por conta do vento, da chuva,
cair e, obviamente, talvez impactar em uma outra árvore e, obviamente, gerar ali um acidente, rompendo os cabos de energia, mas o que muito é questionado, muito é criticado justamente a demora nesse restabelecimento. Principalmente nesse período agora de chuvas mais intensas, é necessário redobrar esse efetivo, ampliar, né, as equipes para que esse serviço possa ser restabelecido o mais rápido possível. Não somente pela questão da energia elétrica em si, mas para que a população possa ali ter o mínimo, né, do serviço que é prestado. E obviamente a gente sabe que muitos também têm ali, né, principalmente a população que é diabética, utiliza a insulina, ela precisa ficar resfriada, assim como também para quem, por exemplo, tem algum parente em casa, um familiar que utiliza aparelhos e que necessitam da energia elétrica. Então é fundamental que esse serviço seja restabelecido o quanto antes, independentemente do tipo de ocorrência ao qual foi registrada. Bom, gente, olha só, policiais do Serviço Reservado do 26º Batalhão de Polícia Militar de Petrópolis e policiais civis da 105ª Delegacia de Polícia prenderam no início da noite deste domingo um casal. Eles foram, que era suspeito de matar a jovem Larissa dos Santos na última sexta-feira, dia 23 de janeiro, em Nova Iguaçu. O casal estava foragido da justiça e veio para Petrópolis se esconder na casa de amigos no bairro São Sebastião. Alan dos Santos Guzmão Júnior, de 26 anos, e Leandra Victória de Souza Fortunato, de 22 anos, são os principais suspeitos de envolvimento no assassinato de Larissa dos Santos Silva, de 26 anos, que foi encontrada morta na última sexta-feira em Nova Iguaçu. Bom, gente, mudando de assunto, a gente fala sobre um outro caso aqui em Petrópolis, porque o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, o MPRJ, por meio da Promotoria de Justiça da Primeira Vara Criminal da Comarca de Petrópolis, denunciou na última sexta-feira, dia 24, um indivíduo por 2 homicídios qualificados, uma tentativa de homicídio qualificado, além de outros crimes cometidos no dia 17 de janeiro de 2025. Você vai se lembrar desse caso, lá na Estrada União Indústria, em Itaipava. Segundo a denúncia, o acusado, visivelmente embriagado, atropelou e matou os idosos Justiano Paulo de Carvalho e Airdes Maria Pinto, enquanto ambos atravessavam a via. As investigações apontam que o denunciado assumiu o risco de causar morte ao conduzir o veículo sob efeito de álcool e acima do limite de velocidade em uma área com grande circulação de pedestres. Após o atropelamento, o acusado fugiu sem prestar socorro às vítimas. Inclusive, no documento, o MPRJ cita, abre aspas, durante a fuga, ele ainda jogou o veículo contra o motociclista Guilherme Barbosa de Oliveira, que tentava interceptá-lo. O homicídio tentado contra o motociclista não se concretizou graças à habilidade da vítima em desviar, fecha aspas, afirma o MPRJ. O acusado foi detido posteriormente na BR-040 após ignorar ordens de parada e resistir à abordagem policial. Testemunhas e provas confirmam que ele era conhecido na região por dirigir frequentemente em alta velocidade e sob efeito de álcool. O MPRJ requereu a manutenção da prisão preventiva do denunciado, ressaltando a gravidade dos crimes, o risco de reiteração criminosa e a necessidade de garantir a ordem pública e a integridade do processo penal. A equipe da redação, a nossa equipe, procurou, então, a defesa do acusado, mas nós não conseguimos contato com a defesa, então, desse acusado. Situação lamentável, né, gente? Imagina só, você está atravessando ali, inclusive da forma correta, na faixa de pedestres, você é atropelado por um veículo em que o motorista está dirigindo embriagado, não presta o socorro. É lamentável um tipo de situação como essa, e a gente espera que a justiça possa ser feita para garantir ali, obviamente, né, a aplicação da lei. Porque para a família dessas duas vítimas, né, os dois idosos, independentemente do que acontecer, né, do que for, né, decidido agora para frente, não vai tirar, não vai trazer, né, de volta esses membros da família. A gente lembra que o idoso chegou a morrer no local, a idosa, né, a esposa, chegou a ser encaminhada pelo Corpo de Bombeiros para o hospital, mas não resistiu aos ferimentos. A nossa equipe vai continuar também acompanhando esse caso e trazendo as atualizações para você.
Bom, o Correio Petropolitano Debate vai fazer um intervalo rápido, a gente volta daqui a pouco para trazer para você então a previsão do tempo para essa terça-feira e mais informações sobre a nossa região de cobertura. Não sai daí porque a gente volta já já. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 95,00. A academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Esse aí sou eu, há 18 meses estudando inglês. Cada passo no aprendizado foi uma porta que se abriu para o meu futuro. Sabe o conhecimento que você desenvolve hoje? Ele é a chave para novas oportunidades incríveis do amanhã. É o equilíbrio perfeito entre aprender e aproveitar cada momento dessa jornada empolgante. E agora, aqui estou eu, na minha tão sonhada vaga em uma multinacional. O inglês abre portas. Fale Minds. Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia. Noite e dia, alegria. Sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco. Show, cultura, história. Gravado na memória e no seu coração. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Cidades maravilhas, campo, mata, serra e trilha, em estado de emoção. Tem o Rio de Janeiro, que você já ama. E o Rio, que ainda vai conquistar você. Apaixone-se pelo Rio. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Enquanto você acha que alguma coisa deveria ser feita contra o racismo, a Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos. O Rio Imagem Baixada já superou a marca de 650 mil exames. Com cuidado especial para a saúde da mulher, o maior centro público de diagnóstico da América Latina tem capacidade para fazer 40 mil exames mensais e traz tudo num só lugar para atender com mais agilidade e eficiência. Rio Imagem Baixada, 9 meses. Chegou o resultado. O que era para poucos, agora é para todos. Governo do Estado do Rio de Janeiro. O trabalho não para, é todo dia e é de todos. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 95,00. A academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Correio Petropolitano Debate de volta e chega o momento de saber como que fica a previsão do tempo para esta terça-feira.
O nosso repórter, o Eric Portela, já está a postos e vai conversar com a nossa equipe ao vivo. Ele já aparece aqui no nosso telão, então, para trazer todas as informações referentes à previsão do tempo. Eric, boa tarde para você, meu amigo, seja muito bem-vindo. Afinal, a gente tem acompanhado aí, né, a tendência de calor, chuva, naquele período da tarde. Ele permanece para essa terça-feira? Boa tarde, Richard. Boa tarde para você aí de casa que está nos assistindo. Começamos mais uma semana, última semana de janeiro, e olha só, para esta terça-feira não há muitas mudanças na temperatura comparado ao fim de semana. Veja só, nós vamos colocar as cidades aqui no nosso telão. E olha, em Nova Friburgo, o dia será de períodos de céu nublado, aberturas de sol durante a tarde e possibilidade de chuva. As temperaturas vão se manter estáveis, variando entre mínima de 20 e máxima de 26 graus. Em Teresópolis, o dia será de sol, com aumento das nuvens no céu e pancadas de chuva no fim da manhã e à tarde. Os termômetros vão marcar mínima de 19 e máxima de 25 graus. Já em Petrópolis, a terça-feira será de clima mais fresco. Isso porque a temperatura continua diminuindo, marcando mínima de 19 e máxima de 25 graus, uma temperatura bem abaixo do comparado ao fim de semana. O dia será de muitas nuvens no céu e chuva rápida durante a tarde e noite. Corrigindo, comparado ao fim de semana não, comparado à outra semana, né? A semana que se passou. Em Paraíba do Sul, a terça-feira será de sol entre nuvens, períodos de céu nublado e chuva rápida pela manhã. Durante a tarde e noite, a possibilidade de temporal. Então é importante que a população dessa área se mantenha em alerta. Os termômetros devem marcar mínima de 21 e máxima de 28 graus Celsius. E agora, para finalizar, em Três Rios, também chove, como vocês podem acompanhar ao lado. Apesar da chuva, a temperatura se mantém estável, variando entre mínima de 22 e máxima de 28 graus Celsius. Richard, eu gostaria de finalizar a previsão de hoje relembrando os números de emergência em casos de chuva forte ou deslizamentos de terra, enchentes, enfim, né? A gente sabe que essa época do ano é marcada por chuvas fortes, então, para pedir ajuda, é só ligar para o Corpo de Bombeiros por meio do telefone 193 ou para a Defesa Civil, através do número 199. Não hesite em pedir ajuda, viu? Tá certo, Eric. Recado importantíssimo para a população que nos acompanha. Apesar, né, dessa estabilidade agora nas temperaturas, como você citou, referentes a esse fim de semana, né? Temperaturas um pouquinho amenas comparado à semana passada, que a gente chegou aí a 30, 32 graus aqui nas nossas cidades da região de cobertura. A chuva permanece, então é fundamental ficar atento aos alertas e, obviamente, entrar em contato com os órgãos em casos de emergência. Um ótimo trabalho para você, Eric. Igualmente, Richard. Assim a gente finaliza a previsão para esta terça-feira. Damos prosseguimento aqui ao Correio Petropolitano Debate e em prosseguimento ao processo de regularização do borboletário em Teresópolis, localizado no Horto Municipal Carlos Guinle, no bairro 40 Casas, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente recebeu a visita técnica do gerente de fauna do Instituto Estadual do Ambiente, do INEA, Marco Pinheiro Gonçalves, que foi acompanhado pelo analista Renato de Melo Rocha na última sexta-feira, dia 23. Atendendo à solicitação do prefeito e também do secretário de Ambiente do Estado, a visita tem como finalidade regularizar as atividades do borboletário, assegurando que estejam em conformidade com a legislação ambiental vigente. Essa regularização ela é fundamental para a conservação das espécies, promoção da educação ambiental, viabilização de pesquisas científicas e proteção do meio ambiente local. O INEA vem acompanhando de perto o caso, solicitando a adequação das condicionantes necessárias ao processo de regularização do espaço. À medida que as tratativas e exigências forem sendo cumpridas, a população vai receber as informações atualizadas. Os biólogos responsáveis pelo borboletário, Marina Duarte e Vitor Cunha, também participaram da ação. Com base na Resolução 157 de 2018,
que estabelece normas e regulamenta o manejo de fauna silvestre, abrangendo aspectos como criação, conservação, comercialização, pesquisa científica, abate e beneficiamento. A Secretaria Municipal de Ambiente reafirma ali então um compromisso com a regularização do borboletário. O objetivo, segundo o município, é garantir o bem-estar dos animais que habitam no local e assegurar também que o espaço funcione de maneira adequada para a visitação pública. Um tema que tem sido bastante discutido em Teresópolis e que a gente vai continuar também, é claro, acompanhando aqui no Correio Petropolitano Debate. Ainda falando sobre Teresópolis, informação importante agora, viu? Atenção você teresopolitano. A pré-matrícula para creches e centros municipais de educação infantil, os CMEIs, para as turmas de berçário, maternal e jardim, e a matrícula para o fundamental, seja o pré-escolar e do 1º ao 9º ano, para esse ano de 2025, vão ser realizadas nesta semana, viu? Começam nesta segunda-feira, dia 27, e seguem até a próxima sexta-feira, dia 31. A inscrição para a educação de jovens e adultos UEJA também será feita nesse período, no Seron, em São Pedro e no SEBS, e também na Barra do Imbuí. A Secretaria de Educação, a secretária, inclusive, Carla Rabelo, ressaltou que pais e responsáveis devem ficar tranquilos quanto ao atendimento no período de cadastro. A pré-matrícula para creches e CMEs deverá ser feita de 9 da manhã, atenção ao horário, até as 4 horas da tarde, nas unidades da cidade, e de 8 da manhã até o meio-dia no interior. O resultado vai ser divulgado na página da Secretaria de Educação, no site oficial da Prefeitura de Teresópolis. A matrícula para o pré-escolar, o pré-1 e pré-2 e do 1º ao 9º ano do ensino fundamental deve ser feita na unidade escolar na qual o aluno foi alocado, também nesse período do dia 27 ao dia 31 de janeiro, nos seguintes horários: na área urbana de 8 da manhã até as 5 horas da tarde e na área rural, as unidades de pré-escolar de 1º ao 5º ano funcionarão de 8 da manhã até o meio-dia e do 6º ao 9º ano, de 8 da manhã até as 5 horas da tarde. Então, já verifica o local, o horário de funcionamento, porque são diferentes. A Secretaria também ressaltou que os responsáveis devem levar os documentos originais das crianças e também os documentos próprios para fazer essa confirmação da matrícula. As listas também serão impressas nas unidades de ensino no dia 17 de fevereiro. Com isso, a matrícula deve ser feita, finalizada, efetivada até o dia 27 de fevereiro na unidade para a qual a criança foi direcionada. Atenção ao prazo, não deixe de confirmar todos esses dados, as documentações necessárias. No nosso site tvc16.com você também tem acesso a essa informação e tudo que é necessário para você então garantir ali também a matrícula, assim como o local e o horário de funcionamento. Bom, gente, ainda na cidade, os guias de turismo de Teresópolis estão implementando, veja só, iniciativas que visam fortalecer e promover o turismo da região. Na última quinta-feira, na 13ª subedição da OAB, foi realizada uma reunião para tratar assuntos referentes à fundação da Associação de Guias de Turismo de Teresópolis, a AGTT. Em uma pauta foram apresentados, debatidos e aprovados a minuta do Estatuto no regulamento interno. O presidente da Associação de Turismo da OAB, Magno Vilela, foi o responsável pela elaboração do Estatuto e do regulamento interno, além de toda a documentação necessária para formalizar a fundação. O documento foi baseado nas normas e legislações do Estatuto de Petrópolis, município referência no setor, que já possui a associação há 40 anos. A nossa equipe, inclusive, vai trazer a Raquel Neves aqui, ela que é a presidente da Associação de Guias de Turismo de Petrópolis, e vai falar um pouquinho com a gente também sobre essa iniciativa, como que isso pode fortalecer o turismo entre as duas cidades, o setor de forma geral. Afinal, ela também esteve presente nessa reunião e você vai acompanhar com a gente ainda essa semana aqui no Correio Petropolitano Debate. Bom, gente, vamos falar agora sobre calor. A gente sabe que estamos nesse período aí de calor, altas temperaturas, mas olha só, é necessário cuidado. O Corpo de Bombeiros divulgou um balanço e a Operação Verão do Governo do Estado, que foi implementada pela Secretaria de Defesa Civil e do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro, veja só, gente, já fez 6.337 resgates nas praias de todo o Estado do Rio de Janeiro desde o dia 1º de dezembro de 2024. No mesmo período, foram feitas 569.433
436 ações de prevenção, com orientações aos banhistas para evitar afogamentos, e a Operação Verão conta então com reforço de cerca de 30% do efetivo de guarda-vidas em todo o litoral fluminense. Além disso, o governo também tem investido em tecnologia e inovação para evitar os afogamentos, com inclusive a utilização de 2 drones novos, com um megafone com alertas sonoros, farol de busca com precisão de 900 metros e capacidade de voo em condições adversas. Com chuva, estão apoiando a prevenção e a busca por vítimas na orla. As praias estão mais seguras com 43 novos barcos, também infláveis, de última geração, que foram importados da Europa e que são mais estáveis, leves, ágeis, resistentes e eficientes, mesmo em dias de mares mais agitados. Os bombeiros do Rio de Janeiro também apostam na implantação, durante toda a estação do serviço de médicos nas motos aquáticas, para garantir um atendimento ainda mais rápido a banhistas que necessitem de socorro especializado. É necessário esses cuidados, afinal, são importantíssimos. E a população também tem que ficar atenta, principalmente, se tem bandeira vermelha, não entrar na água, não beber, não ingerir bebida alcoólica e também entrar na água, ir para o mar, porque isso diminui os reflexos, enfim, a gente já trouxe tantas dicas aqui, informações sobre esse período. Então, tome cuidado, fique atento para que o passeio não se torne ali um problema, quem sabe até, infelizmente, uma catástrofe. Mudando de assunto, a gente traz uma informação importante, você também agora que está nos acompanhando deve ficar atento. A Secretaria de Estado de Fazenda do Rio de Janeiro, a Cefaz, está alertando os proprietários de veículos contra golpes envolvendo o IPVA. A pasta tem recebido relatos de contribuintes informando sobre sites fraudulentos para o pagamento irregular do tributo. Algumas dessas páginas simulam a identidade visual de endereços oficiais da Fazenda na internet. Outras, na tentativa de atrair os contribuintes para o golpe, oferecem descontos superiores ao previsto na legislação em vigor, que é de 3% para o pagamento em cota única. A Secretaria reforçou que o único caminho correto para obter o documento de arrecadação do Estado do Rio de Janeiro, o DARJ, usado para a quitação do IPVA, é o site criado exclusivamente para o pagamento do tributo, que é o ipva2025.fazenda.rj.gov.br. Ao informar o número do Registro Nacional de Veículos Automotores, o RENAVAN, o contribuinte tem acesso às opções de pagamento em cota única ou em até 3 vezes. A pasta esclareceu ainda que não envia documentos de pagamento ou faz contato por telefone, e-mail, SMS, aplicativo de mensagem. A recomendação é digitar o endereço do site diretamente no navegador, evitando sites de busca que podem direcionar a endereços criados por golpistas. E mediante a isso, a nossa equipe então vai fazer o seguinte: a gente vai colocar para você aqui o site. Esse é o site da Secretaria de Fazenda para você fazer então a emissão do DARJ, esse pagamento do IPVA 2025. Você está vendo aqui qual que é então primeiramente a imagem que aparece. A gente tem aqui IPVA 2025, as informações referentes e também aqui um link. A gente vai colocar em tela cheia para você que está nos acompanhando e a gente vai fazer esse passo a passo junto com você que está aí nos acompanhando para fazer então essa emissão. Primeiramente, a informação importante que eu vou passar para você. Logo no início, lá em cima na barra da tela, você tem lá IPVA 2025.fazenda.rj.gov.br, tá? Agora marcado com uma barra azul para você. Esse é o site oficial para fazer a emissão do DARJ, para você fazer o pagamento do seu IPVA. Logo em seguida, você entrou nesse site, você tem as informações aqui da Secretaria de Fazenda e a gente tem ali embaixo a emissão DARJ IPVA. A nossa equipe vai selecionar essa opção para você e a partir desse momento aparece essa tela. Nessa tela você tem ali, digite o RENAVAN, você vai ali, a gente está fazendo obviamente somente uma simulação para você que está nos acompanhando, você vai digitar então o número do seu RENAVAN e vai clicar então em consultar. A partir do momento quando você clicar ali em consultar, já vai aparecer as informações referentes ao seu veículo e também os boletos para pagamento. Esse é o caminho certo, o caminho correto para você então fazer a sua emissão do boleto do IPVA 2025. O Correio Petropolitano de Baixo trazendo orientação aqui para você não cair em golpes. A gente vai fazer um rápido intervalo e volta daqui a pouco para fazer a nossa entrevista de hoje. Vamos abordar o burnout, a síndrome referente a trabalho, enfim, esgotamento físico e mental.
até porque foi atualizado aí referente à Organização Mundial da Saúde, trouxe uma nova atualização referente à doença. A gente vai conversar, inclusive, com um pesquisador psicólogo sobre esse tema. A gente volta já. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 95,00. A academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional. Além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Meu pai é um cara muito corajoso. Ele luta contra o mal igualzinho um super-herói. Ele não usa capa, mas tem um uniforme muito legal e vários equipamentos especiais. Ele também tem super veículos e quando precisa, ele pode até voar. Meu pai me disse para não ter medo, que as coisas estão melhorando. E eu acredito no que ele me fala. É, e os resultados já estão aparecendo. Mas o governo do estado do Rio quer mais. Por isso, estão sendo investidos R$ 1 bilhão na nossa segurança, com ações em todas as regiões do estado. A gente não está aqui dizendo que a guerra contra o crime está ganha. Ainda tem muita coisa a ser feita. Mas aqui no Rio, os criminosos não vão ter vida fácil. Pode acreditar nisso. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Correio Petropolitano Debate de volta. A gente dá início agora à nossa entrevista de hoje. Nós vamos abordar o burnout. Entrou em vigor, gente, a nova classificação da Organização Mundial da Saúde, a OMS, referente ao burnout. E a gente vai conversar então com um professor do Departamento de Psicologia da Universidade Federal Fluminense, a UF, Bruno Chapadeiro Ribeiro. Ele já aparece aqui no nosso telão para trazer todas as informações para a gente ao vivo referentes a esse tema. Bruno, muito boa tarde para você, seja muito bem-vindo aqui ao Correio Petropolitano Debate. A gente vai falar sobre esse tema tão importante, mas antes de mais nada, queria agradecer aqui a sua presença. Muito obrigado, eu que agradeço. Uma boa tarde a você e aos telespectadores. Maravilha. Bruno, vamos então falar um pouquinho sobre o burnout, essa nova classificação da OMS. Queria que você falasse quando que ela foi adotada e o que ela muda hoje referentes então ao burnout. Bom, a OMS ela atualizou, né, a sua 11ª versão da Classificação Estatística Internacional de Doenças, a CID, né? E ela traz agora um código específico para a síndrome de burnout, né? Então, que é o QD85, né? Mas nós já utilizávamos uma codificação específica também do burnout, da CID-10, que é a que está em vigor ainda no Brasil, né? Que era o código Z73. Mas era uma tradução, né? O burnout em inglês ele significa um esgotamento, uma exaustão, então era algo muito ampliado, né? Agora esse código QD85 ele dá essa especificação dessa síndrome de burnout como um agravo e uma doença relacionada ao trabalho, tá? Então é isso que muda.
E nós temos as notícias, né, de que o Ministério da Saúde vai implementar a CID-11 com este novo código do burnout e de outras patologias até 2027. Né? A partir deste ano, 2025, até 2027, a gente vai ter em todo o território nacional a utilização nos serviços de saúde, sejam públicos ou privados, dessa nova classificação da CID, né? A CID-11, já com esse código novo do burnout, que é o QD85, tá? Perfeitamente, Bruno. Então, aí, aproveitando, nesse caso, com essa atualização, há possibilidade, porventura, se um trabalhador, se um colaborador de uma empresa, ele é diagnosticado com burnout, ele pode, por exemplo, ingressar no INSS e ter direitos previdenciários por conta, então, da síndrome? Com certeza. Nós atualizamos a lista de doenças relacionadas ao trabalho do Brasil, do Ministério da Saúde, né, que em 1999, quando ela foi publicada pela primeira vez, ela já continha, né, o código Z73, tá? E agora, né, ela permanece com o Z73, atualizada desde 2023, contendo o burnout, então, como essa classificação de uma doença relacionada ao trabalho. Então, sim, um trabalhador que sofrer, né, por uma síndrome de burnout e necessitar de um afastamento previdenciário, ele pode ir ao INSS, né, dotado de um atestado médico, de um laudo psicológico, enfim, né, alegando a sua condição de saúde, e ele tem direito, sim, ao benefício previdenciário de tipo acidentário, né, que é aquele que faz o nexo de causalidade, né, a relação com o trabalho. Bruno, você comentou então, né, sobre essa questão, essa lista até do próprio Ministério da Saúde, já que desde 1900, desde a época de, né, já tem mais aí de 15, 20 anos em que o tema já é debatido, já é discutido. Queria que você falasse um pouquinho então para a gente o porquê então talvez hoje a OMS trouxe essa atualização, talvez até pelo número crescente de casos, o que justificaria essa atualização? Bom, com certeza, né? A gente tem casos de burnout já relatados na literatura científica no mundo desde os anos 70, né? Então, a gente tem ali, a partir dos anos 90, 2000, a coisa vai explodindo, né? E como a gente tem tido formas de trabalho cada vez mais intensificadas, né, em que as pessoas têm trabalhado cada vez mais, seja no home office ou no presencial, né? Devido às tecnologias, a gente consegue prolongar o nosso tempo de trabalho, né? A gente pode trabalhar à noite, pode trabalhar aos finais de semana, etc. Isso tem gerado, né, essa epidemia, né, dessa síndrome de burnout, ou seja, desse esgotamento, desse cansaço, né? Então, de lá para cá tem sido debatido, a literatura científica tem sido atualizada e ampliada também, né? Os casos, a epidemiologia, etc. E a gente, então, consegue compreender hoje o burnout de uma forma muito mais robusta, né? E também, principalmente, fazendo essa relação com o trabalho. Então, a síndrome de burnout, ele sempre guarda uma relação com o trabalho. Eu sei que hoje a gente tem falado também de burnout materno, de burnout facial, né? Eu costumo dizer que é inegável, né? Que há uma exaustão daquela mulher que é trabalhadora e mãe, né, devido às longas jornadas, né, seja de trabalho ou do trabalho doméstico, né, mas o burnout mesmo, né, como ele é descrito na literatura científica, né, essa síndrome de burnout, ele sempre guarda essa relação com o trabalho desempenhado, tá? Então a gente tem uma epidemiologia maior nos casos de pessoas que trabalham com cuidados, né, sejam professores, profissionais de saúde, mas também em outras profissões a gente já tem visto a literatura científica descrever, tá? Mas a epidemiologia maior tem sido nessas profissões ligadas ao cuidar. Perfeitamente. E aí, aproveitando então essa ocasião, Bruno, a gente falando aqui sobre o perfil então dos profissionais aí com o maior registro dessa síndrome, queria que você falasse um pouquinho para a gente também o que é considerado, então, a síndrome do burnout? Como que a população pode, de alguma forma, ficar atenta? Existem sintomas, sinais que podem, então, indicar a síndrome do burnout? Com certeza. A gente tem alguns sintomas inespecíficos do burnout que são muito parecidos com outras patologias, né? Então, a gente pode ter a insônia, a hipersonia,
problemas gástricos, problemas cardiovasculares, etc., que podem ser sinais, né, para a cronificação de uma síndrome de burnout. Mas aqueles elementos que vão definir o diagnóstico, a gente fala sobre uma exaustão exacerbada, né? A pessoa, justamente o nome burnout, né? Porque a pessoa se sente queimada, exaurida nas suas potencialidades, a pessoa não tem mais desejo, né? Ela não consegue mais desenvolver nada, né? Fica com um pensamento muito confuso. Ele não é só exaustão, né? O burnout, eu tenho visto que ele tem sido apenas descrito como exaustão, mas não é, né? Ele é também uma despersonalização, ou seja, quando a pessoa também não se vincula mais àquele trabalho, né? Então, como eu estava dizendo, se a gente tem uma epidemiologia maior de burnout, nos casos, né, das profissões ligadas ao cuidar, imagine que a pessoa em burnout, que seja um médico, uma enfermeira, etc., né, eles passam a não ter mais empatia com os seus pacientes, por exemplo, né? Eles não veem mais sentido naquele trabalho, né? Porque estão exauridos nessas potencialidades. E também há uma diminuição, né, por esses 3 elementos, uma diminuição de um envolvimento afetivo com esse trabalho, né? É o que a gente tem caracterizado como um certo cinismo, né? Ou seja, a pessoa nessa apatia, ela não tem mais um envolvimento afetivo e não quer mais saber exatamente, né, o que vai virar, o que vai derivar do seu trabalho, porque ela está fazendo tudo como se fosse, assim, um piloto automático, né? Uhum. Então, esses são os elementos, assim, que nos ajudam a caracterizar a síndrome de burnout. Para você que está em casa nos acompanhando, para contextualizar aqui tudo que o professor, pesquisador está falando aqui, de acordo com a Associação Nacional de Medicina do Trabalho, cerca de 30% das pessoas que trabalham aqui no país sofrem, então, com essa síndrome. Esse é um número alto, Bruno. E aí, quando a gente pega esse índice, o que de alguma forma poderia estar atrelado a esse índice? A gente já citou alguns aqui, né? Principalmente aí o aumento da demanda em algumas ocasiões. A gente falou muito também sobre o home office, que possibilita também ali a pessoa trabalhar mais tempo, enfim. E aí eu queria te perguntar o seguinte, levando em consideração esse aumento que a gente teve, né, ao longo dos últimos anos, existe uma tendência para esse crescimento que a gente viu, ele permanecer para os próximos anos? Olha, se a gente não fizer algo, sim, né? Porque o burnout é sempre uma questão ligada à organização do trabalho, tá? Ele não é algo individual, ligado a uma genética de uma pessoa, um tipo de personalidade, né? Como eu disse, ele está muito ligado à forma de se trabalhar e à forma com que esse trabalho está organizado, né? Então, se a gente pensar que aqui no Brasil nós temos um país, né, um dos mais desiguais do mundo, incluindo na jornada de trabalho, né, que a gente trabalha aí 40, 44 horas semanais, etc., quando muitas pessoas pegam bicos para conseguir complementar uma renda, ou tem se trabalhado na informalidade, em que se trabalha pelo quanto que se produz, né? Vejam os casos dos motoristas de aplicativo, entregadores de aplicativo, quanto mais eles produzem, mais eles ganham, né? Eles conseguem fazer a sua renda. Então, essa precarização do trabalho, essa informalidade, essa intensificação do trabalho, tem levado a esse aumento desses casos, né? Então, a gente tem dito, inclusive, que é muito importante que se faça uma regulação desse trabalho, que se discuta em termos de políticas públicas, né? A gente está em pleno momento aí de discutir a escala 6x1, né, no Congresso Brasileiro, enfim. Acho que todas essas pautas são muito importantes e convergem com as pautas da saúde mental, né? Ou seja, quanto mais a gente está trabalhando, quanto mais a gente está ligado a esse trabalho, né, e as tecnologias, como eu disse, nos permitem isso, né, prolongar também a nossa jornada de trabalho, mais a gente está intensificado, está ficando mais exausto, mais cansado e tendo essas psicopatologias aí figurando como os principais casos de afastamento no trabalho, por exemplo, de benefícios previdenciários, né? Os transtornos mentais relacionados ao trabalho já são a segunda maior causa de afastamento no Brasil, e a OMS coloca que até 2030 psicopatologias como a depressão, a ansiedade, por exemplo, o próprio burnout, vão ser, né, as psicopatologias mais incapacitantes, né, até 2030 aí.
Ou seja, a gente tem um cenário preocupante, então é necessário, né, questionar, alterar medidas, enfim, a gente citou aqui essa questão da escala 6x1, obviamente envolve outras questões, como a economia também, o que dificulta ali muito esse processo, mas vale ressaltar, importante o Bruno comentou, a partir do momento que um profissional deixa de trabalhar, entra, por exemplo, com um pedido no INSS para receber o salário ali, o valor, porque precisou se afastar por conta da síndrome, isso também já está impactando na economia, porque é alguém que, por exemplo, que estava contribuindo para o INSS, deixa nesse momento de contribuir para receber, por exemplo, então esse benefício, algo que, com essa tendência de crescimento, como a gente citou, pode ser também aí um ponto preocupante para o governo, enfim, para a economia do país de forma geral. Bom, Bruno, citando agora essa questão, a gente citou aqui o que é o burnout, a atualização agora da OMS referente a esse tema, os motivos pelos quais a gente está vendo essa tendência de crescimento da síndrome. Falando agora um pouquinho sobre tratamento, existe um tratamento, como que ele é feito, é utilizado medicamentos, período de férias é importante também nesse processo? Com certeza, né? A gente pensar em programas de pausas, de turnos, né? É claro que também ter mais gente, né? Para trabalhar, para poder dividir mais esse trabalho, não ficar intensificado numa pessoa, né? E os tratamentos eles vão desde uma intervenção psicossocial com essa pessoa, né? Com o seu médico assistente, psicólogo também de referência, né? Que possa trabalhar a possibilidade de um afastamento desse trabalho, né? Uma vez que a pessoa pode estar lidando com coisas que podem colocar, né, em risco a vida de outras pessoas, né? Há possibilidade também de uma intervenção medicamentosa, né? Mas o principal que a gente tem preconizado é justamente, né, buscar essas intervenções que sejam no local de trabalho, né? Ou seja, na forma como que esse trabalho está organizado, né? Muito mais do que na pessoa, porque às vezes a gente tem visto os casos, né, que a gente consegue tratar a pessoa, consegue, né, cuidar dela de uma forma que devolva a ela essa potência de trabalhar, mas ela retorna para um ambiente de trabalho que permanece da mesma forma que foi, né, o ambiente de trabalho patogênico para ela, né, o ambiente que adoeceu para burnout ou outras psicopatologias, né? Então, é muito importante que se faça essa intervenção, né, e agora a gente tem aí a nova redação da norma regulamentadora número 1, né, passa a entrar em vigor esse ano no Brasil, e as organizações públicas e privadas devam fazer o levantamento dos chamados riscos psicossociais, né, fazer um gerenciamento desses riscos psicossociais, ou seja, o que há nos ambientes de trabalho, nas formas de trabalhar, nos processos de trabalho, que são potencialmente patogênicos para as pessoas do ponto de vista da saúde mental, né? Então, é muito importante que a gente faça essas intervenções em loco, né, nesses espaços de ambiente de trabalho, para que a gente, inclusive, possa agir na causa do problema, né? Que a gente não tenha mais esse número cada vez mais crescente, como a gente está discutindo, né? Esse é o maior tratamento que a gente pode fazer. Com certeza, é identificar ali o motivo pelo qual aquele funcionário, aquele colaborador está tendo essa síndrome, o motivo pelo qual é trabalhar justamente nesse foco. E Bruno, aí eu perguntando para a gente até encerrar aqui a nossa entrevista, seria fundamental hoje as empresas também, ou até mesmo quem trabalha de forma autônoma, procurar ou ter pelo menos ali uma visita frequente com um psicólogo para conversar, justamente entender esse processo, para que esse profissional dentro de uma empresa, por exemplo, possa identificar também esses pontos e de alguma forma minimizar esses casos? Com certeza a ajuda de uma equipe multiprofissional em saúde especializada em questões do trabalho pode ajudar muito, né? A psicóloga tem sido muito chamados a esse momento, né, por serem profissionais da saúde mental, mas eu mesmo, quando professor de psicologia, quando eu formo os alunos para essa área, né, da saúde mental relacionada ao trabalho, eu digo para eles que a gente precisa ter um olhar da psicologia do trabalho, não um olhar exatamente da psicologia clínica, né, porque a psicologia clínica ela pode acabar individualizando essas questões, né, ao passo que a psicologia do trabalho vai entender um pouco mais macro, justamente quais são, né, as nuances pertinentes a essa organização do trabalho, né? Então, de fato, o psicólogo ou outras profissões também em saúde, a fisioterapia,
né, a fonoaudiologia, a terapia ocupacional, né, isso para além da medicina e da enfermagem, que costumeiramente já estão dentro das empresas, né, via os serviços de engenharia e medicina do trabalho, né, os TESM, são muito importantes para estarem também nesse corpo de saúde das empresas, para compreender esse fenômeno tão complexo da saúde mental, do burnout, de outras psicopatologias, né, que de fato às vezes não, uma profissão só não dá conta, né, um ergonomista também seria muito importante, enfim, o engenheiro de produção, né, para a gente compreender como é que isso está se dando ali dentro daquela empresa, né, porque que a gente está tendo vários casos, vários afastamentos, etc. Então, eu sempre defendo que, né, uma equipe multiprofissional, interdisciplinar, seja uma boa solução. Tá certo. Bruno, queria agradecer muito sua presença aqui com a gente para falar um pouquinho sobre a síndrome do burnout, as atualizações e, claro, o espaço está aberto aqui para novas entrevistas, abordando também outros temas. Eu que agradeço, muito obrigado e boa tarde. Muito obrigado mais uma vez, Bruno. Assim a gente finaliza mais uma edição do Correio Petropolitano Debate. Muito obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência. A gente volta amanhã, meio-dia, ao vivo, e claro, você é nosso convidado especial. Uma ótima tarde para você e amanhã a gente se vê. TVC, a TV do Correio da Manhã.